próxima questão, uma questão dificinha, né? Eu, particularmente, antes dessa questão, eu nunca nem dava essa alteração para os alunos, porque era um assunto que nunca havia caído. Paciente de 12 anos, gênero feminino, apresenta clinicamente pápula bilateral assintomática de coloração rosa com 3 milímetros de diâmetro. Lembra, ó, é pápula bilateral, isso é importante. Não tem dor, assintomática. Coloração rosa, coloração compatível com a mucosa adjacente. Com 3 milímetros de diâmetro, pequena, né, na região de caninos inferiores. O diagnóstico provável e o respectivo tratamento para o caso clínico são... O que vocês colocariam aqui? Não sei se vocês já viram isso. A Rafaela falou tudo manchado, é as bactérias cromogênicas, né? E não, geralmente quem tem bactéria cromogênica, as crianças, não tem cárie, né? Existe uma relação inversamente proporcional de um e de outro, né? Vocês estão muito craque, né, gente? Aí eu tô só vindo aqui fazer um comentário só das questões, só tô mostrando as questões porque vocês estão acertando todas. Aqui também a gente conseguiria, né, por eliminação, tá? Por eliminação. Por quê? Né? Vamos lá, por eliminação. Lesão bilateral. Então a gente começa por isso. Paciente criança. Pode ter hiperplasia? Pode. Pode ter pólipo fibroepitelial? Até pode, mas o pólipo, lembra que o Saulo achou que poderia ser B, mas não é, sabe por quê, Saulo? Porque o pólipo fibroepitelial ele aparece geralmente abaixo de uma prótese total. Então, o pólipo a gente praticamente elimina porque é criança, né, e não fala do uso da prótese, então a gente elimina a alternativa B. D, granuloma piogênico. Granuloma piogênico não é bilateral, ele pode ser na gengiva, pode ser por lingual, dificilmente, acontece, mas geralmente começa na vestibular e depois vai para lingual. Então, tanto o granuloma piogênico quanto o fibroemulsificante, eles podem ser na gengiva onde está falando, mas geralmente, não, e é muito difícil acontecer os dois de forma bilateral. Então, por eliminação, a gente acaba indo, né, para a alternativa E, papila retrocanina, mesmo sendo uma patologia, entre aspas, porque não é uma patologia, é um distúrbio de desenvolvimento. Quando a gente pega os estudos epidemiológicos, avaliaram, o que fala, né, que até 90% dos estudos observaram que em criança pode ter 90% das crianças pode ter essa papila retrocanina. Não é, na minha experiência, isso não é comum, tá? Não é uma coisa tão comum. E o acompanhamento clínico, por quê? Geralmente acontece isso mesmo, involução espontânea. Né? Então, aqui, por eliminação, mas não é uma questão. Se tivesse papila, outro nome aí ia dificultar. Mas lembrem, a característica da papila retrocanina é justamente essa. São pápulas bilaterais, coloração compatível com a mucosa adjacente e que não precisam ser tratadas. Essas papilas retrocaninas, elas vão ser acompanhadas por quê? Geralmente elas regridem, né? Ou elas involuem espontaneamente. E eu também, assim, vou ser sincero, esse tipo de patologia ou alteração, né, de desenvolvimento, eu nem dava na aula, porque é uma alteração incomum, né, na nossa realidade, né? Apesar do livro do professor do Neville falar que até 90% pode ter. A Rose está perguntando, o granuloma piogênico precisa remover? Sim, sim. Se existe o granuloma piogênico, você precisa remover. Por quê? Com higiene, acaba não regredindo sozinho. Geralmente, você diminui o que o agente agressor, que é o biofilme, ou o cálculo dentário, diminuindo o agente agressor, você vai diminuir a inflamação, mas dificilmente ele vai regredir sozinho, tá? Mesmo fazendo essas remoção do biofilme, remoção de cálculo dentário, ou mesmo, né, falando para o paciente higienizar. Então, Saulo, lembra, Saulo, dessa questão bilateral.
Nenhuma dessas patologias, hiperplasia fibrosa inflamatória, pólipo fibroepitelial, granuloma piogênico, fibro ossificante, é bilateral. Então, isso é uma coisa que você tem que guardar lá no seu resumo lá. Você que gosta dos resumos, coloca o resumo lá. Papila retrocanina, bilateral, pápula, coloração compatível com a mucosa adjacente, né? Localizado em região lingual do canino inferior. Isso é a descrição da papila retrocanina. É uma patologia ou alteração que cai muito pouco, né? A Alessandra falou, por exclusão mas não me lembro de ter estudado. Não, e nenhum local, né? E a papila retrocanina, na verdade, ela em alguns estudos foi removida. Ela é como se fosse um fibroma de células gigantes. Não é lesão de células gigantes, é como histologicamente é parecido com uma lesão de fibroma de células gigantes. Mas eu não vou ficar falando muito, se bem que é interessante falar isso, né? Histologicamente é como se fosse, né, se tirar essa lesão por um acaso, porque você ficou na dúvida se é alguma patologia ou se não é, manda para o laboratório anatomopatológico, o resultado vai falar de fibroma de células gigantes. Lembra que essas células gigantes não são aquelas células gigantes multinucleadas, são fibroblastos estrelados, tá? É diferente. Eu só estou colocando aqui porque vai que cai na próximo concurso falando histologicamente qual que é o diagnóstico diferencial para a papila retrocanina? É fibroma de células gigantes, tá? Então talvez seja uma pergunta pronta, né, que a gente acabou de falar aqui, e aí pegaria todo mundo. Essa pergunta com certeza pegaria muita gente. A Tereza fala, não é que só aparece em criança, tá, Tereza? Ela pode ter em adulto, mas uma porcentagem bem menor de idoso tem essa papila retrocanina. E isso que os estudos acabam falando, né? Que é uma alteração que acaba evoluindo espontaneamente. Por isso que não há necessidade de tratamento. Então, isso é um detalhe bastante importante. Não é que só aparece em criança, mas é mais comum em criança. E os estudos epidemiológicos mostraram, né, que quanto mais velha a população é estudada, menos tem essa alteração. Consequentemente, a conclusão que eles chegaram é que essas lesões vão evoluindo espontaneamente. Então, é a alternativa correta, a alternativa aí.